nesse momento, o Mestre Jesus acalme o nosso coração, toque a nossa alma através desta oração. Que a luz do teu amor, Senhor, derrame-se sobre o Wilson Lemes, que irá falar sobre o Mestre Jesus e Zaqueu. Que nesse instante, cada um de nós possa estar nesse momento envolvido na palestra, e se a sua mente voar para outro lugar, procure respirar profundamente e retornar a esse momento reflexivo. Gratidão, Mestre, por estarmos todos aqui reunidos. Que assim seja. Seja bem-vindo, Wilson. Não sei se algumas pessoas já assistiram às palestras do Wilson. Então, ele está vindo. Mês passado foi, né? A segunda vez para falar sobre Jesus e Zaqueu. E muitos de nós, muitas vezes, não conhecemos a história de Zaqueu. Seja bem-vindo. Estávamos na primeira quinzena de junho deste ano. Encontrávamos em Porto Alegre. Nossa filha nos convidou para ir até um local que ela precisava fazer uma vistoria por questões particulares. Resolvemos pegar um carro de aplicativo. Estávamos de carro, mas a nossa caminhonete cabem só 2 pessoas. E em Porto Alegre, o trânsito é mais complicado, não se acha estacionamento. Então chamamos um motorista de aplicativo. E ele chegou. Nos recebeu, adentramos. Como somos uma família que gosta bastante de interagir com as pessoas, logo puxamos conversa. Nossa filha, observadora, e eu quase nem um pouco observador, mas me preocupo nos assuntos, e ela nos detalhes. E ela então comentou com ele, observando o seu uniforme, como estava o seu trabalho. Pois que viu que se tratava de um enfermeiro que usava das horas de repouso para dirigir um carro de aplicativo. Então ele revelou que ele trabalhava numa UTI neonatal no bairro Bom Jesus de Porto Alegre. E nas horas de folga, ele usava o tempo disponível para pegar o seu carro e fazer corridas, a fim de adquirir recursos para investir na educação daquelas crianças do seu bairro. Muitos dos seus amigos questionavam do seu trabalho, porque não queriam trabalhar naquele lugar. Viam perigo, porque é um bairro, segundo as notícias, muito violento. Mas ele lá trabalhava. E com os recursos que adquiria, ele investia, e creio que ainda invista, no bem-estar daquelas crianças. E dizia ele que tirou muitas delas do caminho da droga e também do tráfico de drogas. Eu me admirei do seu trabalho. Porque eu perguntei para ele assim, mas quem é que banca a despesa do teu carro? Sou eu, o meu salário. E tudo que tu ganhas é em benefício dessas crianças? Sim. Então eu pensei, eu estava preparando a palestra de Zaqueu e Jesus. Naquela época eu pensava em fazer apenas uma apresentação. Mas aí vi a oportunidade de usar ele como referência. Pedi permissão a ele para mencionar o seu nome. O nome dele, Adilson Rodrigues. Ele aqueceu. Eu falei que se tratava de uma palestra, mas daí veio a dúvida. E se ele for um irmão protestante? Daquelas religiões que desvirtuam a mensagem do Espiritismo, que fazem com que os seus fiéis acreditem que o Espiritismo é uma coisa do demônio. Mas eu precisava, já que ele aquecera, dizer como qual fim eu usaria o seu nome. Então eu falei, eu sou espírita e vou fazer uma palestra sobre Zaqueu e Jesus. E para minha surpresa ele disse, eu conheço o Espiritismo, frequento um grupo de estudos. E aí eu comecei já a matutar como inserir a sua história nessa palestra. Essas imagens aí não são fotos dele, são criadas por inteligência artificial. Mas com esta introdução, queridos irmãos, eu quero trazer a todos nós a reflexão
sobre o que leva uma pessoa a agir como a Deus. E desejar a todos que tenhamos uma ótima noite de reflexão. E que as reflexões que venhamos a fazer a partir de agora, embasada no texto que está nesse livro, Zaqueu e Jesus, que nós possamos ver o que podemos trazer para nós e como colocar em prática. Esta obra é um romance, e todo romance ele procura enfeitar um pouco a história. Mas presume-se, já que é ditada pelo Espírito Marie Sophie, ao César Crispiniano, que seja de acordo com a história de Zaqueu. Todos nós ouvimos falar de Zaqueu Jesus. Todos nós, digo daqueles que frequentam o movimento cristão. Em algum momento de nossa existência, ouvimos pastores, padres, ou nas palestras espíritas falando de Zaqueu de Jesus. Se não, também acessamos os evangelhos que estão na Bíblia, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que abordam o assunto. Mas abordam de forma resumida. É aquele momento do encontro de Jesus com Zaqueu, depois que Zaqueu o aguardava à beira do caminho, trepado em um sicômoro. E Jesus, ouvindo, disse: Zaqueu, desce depressa, hoje convém-me pousar em sua casa. Era o desejo de Zaqueu. Ele ansiava por conhecer Jesus, sabia da sua fama, dos seus feitos, e sabia que ele orientava muitas pessoas. E Zaqueu procurava alguma coisa, mas não sabia que. Naquele dia, na casa de Zaqueu, não foram recebidos apenas Jesus e os seus apóstolos. Com eles estavam 3.000 homens, mulheres e crianças. Todos comeram e beberam e se fartaram. E no dia seguinte recolheram o que podiam, o que sobrara para levar na sua caminhada. Mas Zaqueu então disse: Mestre, obrigados pelos ensinamentos. Sabe que os guardarei para sempre, nem mesmo a morte os apagará em mim. Prometo que distribuirei parte do que possua aos mais necessitados. Lembremos que Zaqueu procurava alguma coisa, e por isso recebeu Jesus. Ele não simplesmente abrigara Jesus e aqueles que estavam com ele, mas aproveitara o momento para estar com Jesus realmente, ouvindo a sua palavra, reflexionando a respeito dos ensinamentos que ele transmitia. Caso tenha, daí ele fez uma promessa para Jesus: tirado algo injustamente de alguém, devolvê-lo-ei 4 vezes mais. Se me for permitido, tornar-me-ei um dos teus discípulos, o mais fiel. E Jesus respondeu: hoje entrou nesta casa a salvação, pois um dos filhos de Abraão encontrou o caminho que leva ao reino do Pai. Como eu disse, a nossa exposição vai ser baseada nesta obra. Então, algum historiador pode contestar alguns pontos. E também nas informações que nós já obtivemos ao longo do aprendizado dos estudos feitos. Mas depois desse episódio, o que aconteceu? O que aconteceu com Zaqueu? Ele cumpriu a sua promessa? Jesus despedira-se dele e seguida para Jerusalém. E Zaqueu ficara só. Agora ele assumiu o compromisso, diante da sua consciência, de cumprir com o que fizera, como promessa para Jesus. E ele assim procedeu. Passado algum tempo, sua filha Sara, como fazia todas as manhãs, sentou-se à varanda para costurar roupas da família, como sempre fazia. Reflexiva, sentiu a fragrância indescritível de alguém que amava muito, que sentia saudade, que há muito não via. As lágrimas desceram-lhe, pontilhando o tecido, desenhando imagens, figuras estranhas, mas que faziam parte do seu coração. De repente, o aroma ficou mais forte, tornando impossível não chorar. Quantas vezes, quando nos afastamos de alguém querido, principalmente os pais,
quando os filhos vão e deixam a casa vazia, tem até a síndrome do ninho vazio. Sentem a saudade e choram. Sara chorava porque seu pai partira. Fechando os olhos, elevando a mão à boca, tentou conter a emoção descontrolada. Foi quando os braços de Zaqueu a envolveram com carinho. Ela ficou surpresa por vê-lo. Ele partira e não tiveram notícia dele e quis saber o que acontecera, como estava vivendo. Ele então lhe contou. Após o encontro com Jesus, quando me aproximei da porta de nossa casa, senti minha vida transformada. Não sabia como agir ao certo e angustiei-me. Havia 2 homens dentro de mim. Um que suplicava ficar, que não demorasse o sentimento de amor louco por brotar. Outro que implorava o abandono da vida passada, que modificasse os hábitos, o modo de pensar e agir, pondo as emoções em lugares distantes das de antes. Pensemos um pouco sobre as reflexões de Zaqueu. Isso também não acontece conosco? Nós, ao longo da vida, temos a tendência a nos acomodarmos no lugar onde que nos encontramos, principalmente se ele nos dá segurança. E Zaqueu era um homem rico, tinha poder como cobrador de impostos, destinava a parte que Roma cobrava e outra parte que entendia justa ficava para si. Tinha muitas riquezas que nem sabia quantas eram suas propriedades, mas prometeu a Jesus devolver 4 vezes aquilo que entendesse que tirara legalmente do próximo. E agora? Como colocar em prática a sua promessa? E aí lembramos da epístola de Paulo aos Hebreus, lá em capítulo 12, versículo 1, que ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com a perseverança a corrida proposta para nós. O que Paulo dizia? Paulo já expunha para nós o que o Espiritismo depois veio esclarecer. Naquele momento ele não podia dizer muito, senão não seria compreendido assim como Jesus. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas nos observam. Aqueles que estão mais adiantados e que nos querem bem, sondam os nossos pensamentos para nos estimularem a agirmos corretamente. Agirmos de acordo com o que diz a nossa consciência. Já outros nos observam para sondar as nossas fraquezas, principalmente estimular em nós a vaidade, o orgulho e o egoísmo, a fim de que possamos estar ainda dentro do seu grupo quando são amigos do passado, na melhor das hipóteses, que não querem perder a companhia daquele que começa a se adiantar e já vai procurar outros ambientes. E numa hipótese menos feliz, aqueles que foram vítimas nossas no passado e não souberam nos perdoar, não compreendem que nos esforçamos para nos melhorarmos e ficam ainda sondando as nossas imperfeições, para estimulá-las, para dizer, ele não é diferente de nós. E dessa forma adquirir alguma ascendência moral sobre nós e se instalar nos processos de perturbação obsessiva. Nesse momento, Zaqueu estava nesse dilema. Ouvia a intuição que dizia para ele cumprir com a sua promessa, ou se acomodava como estava? Era mais fácil se acomodar. Fechei-me no quarto íntimo, prossegue ele, e pus-me a meditar. Mesmo assim, não visualizava novas imagens. Por que não visualizava novas imagens? Zaqueu só estava acostumado a pensar em dinheiro, a pensar no conforto da sua vida social que a riqueza lhe proporcionava. Como seria a sua vida dali em diante, se ele de fato colocasse em prática o que prometera Jesus?
não conseguia visualizar. Só via aquilo que estava acostumado. Então, energias serenaram a alma, e as palavras e os gestos do Messias dominaram o homem que eu era, meus impulsos. Em pouco tempo, escutei a consciência direcionando. O que aconteceu nesse momento? Ele diz que fechou-se no quarto íntimo. Nós podemos levar a interpretação literal das palavras. O quarto nosso, quando é um ambiente reservado, minimamente, é o lugar onde nós temos a nossa intimidade. E podemos reflexionar sem que estímulos exteriores nos perturbem. Mas também tem o sentido figurado, que é a nossa mente, a nossa consciência. Em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos nos recolher neste quarto íntimo e pensar um pouco. E muitas vezes, quando somos capazes desse tipo de concentração, mesmo que os estímulos visuais nos cerquem, nós não perdemos a concentração. Claro que isso demanda um pouco de exercício, de tempo, não se consegue de uma hora para outra. Mas quando assim agimos, nós abrimos um caminho, nos colocamos num padrão vibracional que permite que energias superiores venham até nós e abram-nos a visão espiritual para as coisas corretas. E nós então começamos a seguir a nossa consciência, que guardou tudo aquilo que aprendemos durante a nossa evolução espiritual, com os erros e acertos. E de acordo com a evolução feita de cada um, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Claro que uns mais, outros menos. Mas nunca podemos dizer que não sabemos o que é correto. E Kardec pergunta na questão 621 do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Que responderam os Espíritos: na consciência. É essa guardiã que agora despertava para ser a guia de Zaqueu. Foi quando decidiste libertar os escravos? Sim. O dever não era somente libertá-los do jugo da minha tirania, mas livrá-los da miséria e da falta de oportunidade. Porque ao longo da história, muitos anos, séculos depois de Zaqueu, nós temos registro na história de libertação dos escravos nas diversas nações. Mas agiram com Zaqueu? Agimos com ele? Ou simplesmente dizemos agora, vocês estão livres, sem dar oportunidade de crescimento? Liberdade é tornar-se caminheiro com dignidade, sem faltar o mínimo necessário. É olhar sem baixar os olhos por vergonha da condição social diante do outro. Avancei nos pensamentos e proporcionei-lhes a liberdade para crescerem espiritualmente. Não me imploraram por liberdade. Antes que assim agisse, libertei-os. Ajudei-os ofertando-os um pedaço de terra para plantios, a fim de adquirirem o próprio sustento juntamente com os familiares. Tirei muito do próximo, mas devolvi o que se multiplicará pela eternidade. Liberdade, trabalho e honradez. Meus irmãos, liberdade sem trabalho não dá honradez. A pessoa se torna um peso, se não um parasita da sociedade. Trabalho, por outro lado, sem liberdade, torna o homem escravo. E liberdade e trabalho sem honradez leva ao mau uso desses dois recursos quando os dispomos para cometer delitos, muitas vezes. Então é preciso que esses três fatores façam parte do nosso aprendizado e dos nossos direitos: trabalho, liberdade e honradez. Os que te criticavam, hoje te elogiam. Orgulho-me das tuas ações. Nada do que doaste nos faz falta.
Pelo contrário, em tua ausência os bens multiplicaram-se. Ensinaste-me que se erguemos algo de ruim com nossos pensamentos, atos e palavras, com a mesma energia gasta, haveremos de construir o bem. É questão de escolha. E aí lembramos nessa conversa de Sara a observação de Pedro. Uma boa ação cobre uma multidão de pecados. O que dizia Pedro? Pecado, no sentido mais compreendido pela sociedade cristã, é um ato qualquer que ofenda a Deus. Mas Deus não se ofende. Nós somos crianças espirituais que Deus assiste. E Ele não nos julga. Claro, instituiu a lei de causa e efeito, de ação e reação. Mas pecado que Pedro falava é o equívoco. E por que o equívoco nos faz mal? Porque quando nós fazemos o mal de uma forma intencional, nós produzimos energias deletérias que ficam em nós. Mas então estamos todos perdidos. Vamos fazer uma análise. Uma vez eu ouvi um palestrante falando e guardei mais ou menos a ideia, não necessariamente suas palavras. Se pegarmos uma barra de aço, por exemplo, e colocarmos dentro d'água por um dia, depois atirarmos, o que vamos observar? Nada. Ela só está molhada, logo é seca e volta ao normal. Mas se deixarmos por 1 ano, 2 anos, uma década ou mais, e formos lá remover a barra de ferro, ela estará enferrujada, toda carcomida. E eu presenciei isso fisicamente. Quando meu pai trabalhava no batalhão ferroviário, nós estávamos no Rio Tejo, interior de Vacaria, na final da década de 60 e 69, passou um comprador de ferro velho. E nós sabíamos que ele tinha trilhos, que as trilhos são do melhor aço que ele usava nas ferrovias, jogados no rio. Nós éramos garotinhos de 10, 12 anos, entramos lá para retirar aqueles ferros, uma maioria enferrujada. Aí quando esse palestrante falou isso, me lembrei. Assim também é o nosso perispírito. Quando nós nos desequilibramos, essa energia, parte dela, o nosso duplo etéreo drena, impedindo que vá para o perispírito. E se for alguma parte, logo ela é drenada de volta para o corpo. Mas se nós continuarmos alimentando essa energia com os sucessivos atos equivocados, chamados pecados, deliberadamente, esse padrão energético vai se agregando cada vez mais no perispírito. E lá fica, perturbando o nosso corpo espiritual, que se nós não mudarmos o comportamento, só tem um caminho, que é ser expurgado pela drenagem do corpo físico, que redunda em doenças, em patologias graves de difícil tratamento. Mas Pedro disse que uma boa ação cobre a multidão do pecado. O que ele quis dizer? Quando nós fazemos uma boa ação, não é simplesmente dar um dinheiro para uma obra assistencial, ou dedicar alguns minutos de trabalho para fazer um sopão para alguém. Não. Uma boa ação é toda a ocupação útil que façamos com amor, em benefício do próximo. Mesmo aquela remunerada, quando a pessoa faz da melhor forma possível, é uma boa ação. Aqui em São Paulo eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa, não pedi para citar o nome dele, por isso não vou citar, mas uma pessoa ótima, entre tantas que às vezes não dá para elogiar. Ele faz um trabalho excepcional. E eu disse: fulano, mas como é que tu faz tão bem esse serviço? Ele disse: seu Wilson, é que eu faço como se fosse para mim. Eu digo: nem as pessoas que fazem para si mesmas fazem como tu fazes. E ele nem cobra adiantado. Eu disse: mas tu corre um risco não cobrar adiantado. Mas a gente olha, as pessoas já sabem. É a questão do padrão vibracional. Mas ainda assim é temerário. Porque Jesus disse para sermos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Porque uma vez eu quase caí na armadilha de um irmão. Naquele tempo eu tinha uma Brasília.
E aí deu um problema, eu levei no mecânico e ele não lidava com a linha Volkswagen, chamou aquele mecânico. E eu tinha um adesivo lá, Leia Kardec, grudado atrás. Ah, tu é espírita, eu também sou espírita, disse o cara. Olha o cara, essa magia. E aí, tá, ele falou que é espírita. Eu dei credibilidade, porque imagine que o espírita de verdade aprendeu dentro da doutrina como se comportar. E ele disse, olha, teu motor está batendo, tem que fazer esse motor. Eu digo, mas nunca vi ele bater, né? Mas ele é um mecânico. Aí me preocupei, digo, não dá para fazer no recesso, no final do ano? Acho que ele aguenta até lá. E fiquei pensando. Aí procurei um outro mecânico de confiança e perguntei se meu motor está batendo. Ele disse, não. Resultado, eu usei aquele carro até recentemente, 2014, 2015, eu acho que eu não vi. E nunca precisei fazer o motor. Era um irmão que, apesar de ter contato com a doutrina espírita, não exercitava, não fazia nem sequer o seu papel remunerado com amor. Como é que uma pessoa dessas vai gerar energias positivas para debelar aquelas negativas que geramos quando estamos de mau humor? No livro das obras básicas diz que para haver a recuperação é preciso substituir uma molécula mal sã por uma molécula sã. E o amor é a melhor forma, porque produz uma energia tão benéfica que imaginemos nós um copo repleto até a borda de água suja nas nossas más ações. De repente começamos a fazer o bem, começa a gotejar água limpa. Cada ação, uma gotinha de água limpa. Não vai mudar o aspecto da água de imediato. Mas se nós mantivermos essa prática, isso for incorporado em nós, e nós fizermos mais o bem do que o mal, nós gotejaremos mais água limpa do que suja. E com o tempo, por transbordar da água suja, o copo estará repleto de água limpa. Assim é o nosso perispírito. Zaqueu recorda o dia da distribuição do que julgara ter ganhado honestamente. Reuniu a família, deu a cada um o que podia ser suficiente para que vivessem bem. E orientou-os que agissem com honestidade, que não mantivessem escravo, mas pessoas remuneradas adequadamente pelo seu trabalho. Disse que não deveriam tratar mal os serviçais, mas pagar o salário justo. E prosseguiu, os bens que julgava não serem meus, doei-os aos cegos, às viúvas, aos cegos, aos aleijados. Não distribuí irresponsavelmente. Chamei-os e perguntei-lhes o que desejavam, em que gostariam de trabalhar, ou o que poderia ser feito para aumentar-lhes a renda. Aos poucos, foi atendendo o desejo de cada um. E aí fica uma pergunta. Os pretensos defensores dos desassistidos perguntam a eles quais os desejos que eles têm para atingir o seu bem-estar, para progredir com pessoas. Nós fazemos o assistencialismo apenas ou a promoção social? Nas casas espíritas tem o departamento, antigamente era o departamento, hoje é a área, né? A área da assistência e promoção social. E a casa que cumpre com o nome que dita aquele, aliás, que estabelece como nomenclatura do departamento, não apenas dá o assistencialismo, mas faz a promoção social. De que forma? Educando as pessoas, procurando profissionais das mais diversas áreas da atuação humana, até mesmo na leitura, saber ler de melhor forma, compreender melhor o sentido das palavras, para ter uma melhor cognição do que está ao seu redor e tornar-se mais capacitado para o trabalho. Através da orientação do Evangelho de Jesus, para que hajam bem e mereçam ser aceitos de uma forma digna numa profissão qualquer. Há alguns anos, quando morava em Novo Hamburgo, eu fiquei sabendo de uma casa em Santa Catarina, infelizmente não guardei o nome, que tinha um projeto, imagine que ainda mantenha, em que a sociedade reunia profissionais das mais diversas áreas, passando por psicólogos, médicos, dentistas, carpinteiros, eletricistas, e
recebiam as famílias e cuidavam dos interesses dos pequenininhos aos avós, mas estabeleciam meta, 2 anos e meio. Primeira condição, permanecer no programa, aprender nos encontros, preparar-se para tornar-se independente. Objetivavam eles, nesses 2 anos e meio, com toda a assistência possível dos voluntários, tornar essas pessoas independentes. Isso sim é um trabalho. Eu, na época, não tinha o conhecimento que hoje disponho nos recursos. Infelizmente, eu até agora não encontrei mais qual é essa casa. Mas, se Deus quiser, ainda vou descobrir. E é interessante a gente colher com eles esse método de trabalho. Na questão 811 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, porque as pessoas pensam que quem tem demais tem que distribuir a riqueza, todo mundo vai ter a mesma coisa. Kardec pergunta, será possível que já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Vejam que Kardec falava sobre essas questões 1887 anos, mais ou menos, depois da experiência de Zaqueu, né? Não, nem é possível, responder os espíritos. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. O que os espíritos estavam dizendo? Porque tem pessoas que são mais equilibradas, sabem guardar. Eu tenho parentes que ganham, acho que menos a metade que eu ganho, e tem mais do que eu tenho. Por quê? Porque são mais prudentes. Eles têm prioridades diferentes das minhas. Então eles conseguem adquirir mais bens materiais. E daí está estampada a razão das desigualdades das riquezas. Mas Kardec insiste, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. O que pensais a respeito? Resposta dada. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Porque, como eu disse, uns sabem guardar. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet e a pessoa disse, se eu der 10 mil para um homem rico, o que ele vai fazer? Ele vai investir. E se eu der outros 10 mil para um pobre, o que ele vai fazer? Ele vai gastar no seu conforto. Vai fazer uma festa, cuidar dos amigos, comer um churrasco. Claro que isso não é uma regra absoluta, mas a maioria assim procede. E daí as razões das desigualdades. Claro que tem outras questões que não vamos entrar no mérito da questão agora. Mas daí os Espíritos concluem, combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Essa orientação do Livro dos Espíritos, sem fantasias, pois, como disse Jesus, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Poderão alguns alegar, mas será? Jesus falava das questões espirituais, mas também nas questões materiais, as escolhas que fizemos. Por que estamos num lugar que às vezes não nos agrada, a vida social, os recursos que o nosso país oferece? Porque somos espíritos de um mesmo padrão vibracional de comprometimento. Grande parte de nós somos recebidos por Ismael das mãos de Jesus, como espíritos que precisavam passar, e não é só o Brasil, todos os países da América do Sul e Latina. Nos comprometemos no passado. Em primeiro lugar, o mundo é de provas e expiações, mas aqui parece que são mais acerbas, porque nós ainda temos muito que aprender. Nós precisamos saber dar valor às coisas que têm valor, ao trabalho, à dignidade, à liberdade e à honradez. Então nós começaremos a mudar a sociedade. Se a sociedade não mudar, mudamos nós. Se nós avançarmos o suficiente, estaremos um passo à frente e, quiçá, merecedores de encarnar num mundo melhor.
se pelo menos metade da sociedade avançar um pouco mais, e pelo menos equilibrar o amor e o ódio, já estará possibilitada a transição planetária para um mundo de regeneração, que ainda não vai ser um paraíso, mas não vai mais imperar o desamor, o ódio, a maldade. Vai ter muito amor e muito equilíbrio, porque recursos a humanidade já tem, já desenvolveu. A tecnologia está aí demonstrando cada vez mais. Basta usar esses recursos sem egoísmo, dando, como Jesus disse, a cada um que lhe é de direito. E nós? Quando contratamos alguém para limpar a nossa casa, nós pagamos o que achamos justo? Nós nos colocamos no lugar dele? E aquele que é contratado para fazer o serviço faz da melhor forma? Ou acha que quem dá além do que os demais dão é uma fraqueza e se aproveita? Então tem os dois lados da moeda. Eu tive a felicidade de, nessa encarnação, passar por várias experiências que me fizeram que aprendesse. Eu cheguei a ir para o colégio de pés descalços quando era criança, mas nunca perdi o amor pelos estudos. Na época não tinha os programas assistenciais de hoje. Era muito difícil, mas aprendi com meu pai e minha mãe a honradez, a honestidade e o compromisso de assumir a responsabilidade dos seus atos e fazer sempre o melhor. E aos poucos a vida foi melhorando para mim. Claro, eu queria ter hoje, naquele tempo que tem hoje, mas naquele tempo eu não tinha conhecimento de hoje. Foi uma lição para que eu vencesse o orgulho, que ainda tenho bastante, mas que já aprendi bastante também. E hoje eu sei dar valor a quem trabalha. Zaqueu lembra quando reuniu os servos e escravos para lhe repassar bens que poderiam fazer com que prosperassem por conta própria. Havia empenhado minha palavra para não somente devolver os bens materiais, mas multiplicá-los ao quádruplo. Certo dia, Samuel aproximou-se e disse-me: é chegado o momento de partir. Assim fizemos, levando apenas a roupa do corpo. Por isso o sofrimento de Sara, porque ela vira Zaqueu partir com Samuel e não levar nada. Tudo que Zaqueu tinha, deixara. Deram a liberdade a Samuel, seu escravo que ele tinha como irmão, mas Samuel não queria liberdade, queria aprender com Zaqueu. E foi ele que dissera a Zaqueu que Jesus estava na proximidade quando houve o encontro. E Samuel já havia se transformado para bem melhor, ouvindo sobre as mensagens de Jesus e vendo o trabalho de alguns dos seus seguidores. E também via Jesus chegando na casa de Zaqueu e também ouvia. Zaqueu continuou contando sua história. E daí ele falou para Samuel: vamos primeiro para Jerusalém, para onde foi o Cristo. Segundo me contaram, quando nos visitaram na casa de campo em Jericó, demoraria pouco tempo em Jerusalém, pois se aproximava o retorno para a casa do Pai. O que Jesus falava? Jesus já sabia que estava próxima a hora da sua desencarnação forçada pelas mãos dos ingratos. Zaqueu não entendera de imediato o que Jesus dissera. Chegando em Jerusalém, procuravam saber notícias de Jesus, até que ouviram uma voz que chamava: Zaqueu, Zaqueu. Voltaram-se e perceberam que se tratava de Isaac, que era o pai de Joaquim, que casara com a filha de Zaqueu. Isaac sonhava em ter para o filho uma noiva da alta sociedade, e por isso pediram a Zaqueu a mão de sua filha. Para a felicidade de ambos, os jovens gostaram um do outro e acabaram contraindo matrimônio. Isaac o recebeu em sua casa e mandou providenciar roupas novas para Zaqueu e um quarto de hóspedes.
Para Samuel, nada foi oferecido, senão a casa dos escravos. À noite, Isaac ordena a um escravo que vá ao quarto de hóspedes e chame Zaqueu. Queria conversar com ele. O escravo então revela a Isaac que Zaqueu queria ser tratado como Samuel e não aceitara ficar no quarto de hóspede, e que fora para os aposentos em que estava o Samuel. E ele se espanta quando vê Zaqueu chegando, porque estava com as mesmas roupas. E ele disse: como vou te apresentar à sociedade o pai da mulher do meu filho, nesses andrajos? Zaqueu então expôs as suas razões, porque ele conhecera Jesus, ouvira da sua boca, sentir a vibração da sua presença física, ao mesmo tempo espiritual. Despertara para a realidade da vida, que não somos diferentes uns dos outros, que somos todos filhos de Deus, que não devemos tratar de forma diferente alguém pela sua condição social. E ele recusara a sua riqueza porque ela estimulava o seu orgulho e a sua vaidade, e preferira sair sem nada como os apóstolos, e estava procurando Jesus para aprender mais e saber melhor se conduzir na vida para colocar em prática o seu objetivo de alcançar aquele tesouro que nem a traça nem o ladrão não rouba: a paz de consciência e as virtudes conquistadas. Isaac então contra-argumentou: concordo, às vezes erramos, a situação nos obriga, a oportunidade aparece, mas em qualquer caso o roubado não toma conhecimento do fato e por isso não se configura uma perda para ele. Um crime só é crime quando o ofendido toma conhecimento do fato e denuncia, certo? Olha o sofisma que usava o Isaac. Mas daí nós perguntamos, lembrando dos fatos recentes, do escândalo que ocorreu no Brasil ligado ao INSS. Se ninguém descobrisse, não seria crime? Fica a indagação. Mas aqui respondeu: mas a primeira a tomar conhecimento do ocorrido é exatamente a que segue conosco aonde quer que vamos: a consciência. Como fugir de si mesmo? Como compreender assuntos de elevada condição moral se sou desonesto? Entende? Sei quem sou eu. Sabendo quem sou, torno-me cúmplice de tudo o que ocorre em torno de mim, que teve a minha intervenção direta. Se pensas que fugirá de ti mesmo, lei do engano. Jamais será fugitivo de teus próprios pensamentos e atos. Tentando remover Zaqueu do seu intento, Isaac então revela que Jesus tinha sido preso e que ia ser crucificado, e que não valia a pena seguir alguém que estava detido, que era pura perda de tempo. Zaqueu então compreendeu que não era o momento daquele homem de compreender as coisas mais elevadas, porque tudo tem o seu tempo. Ele não pretendia violar a consciência de ninguém, fez o que era possível diante da sua limitação, mas não podia colocar ideias na cabeça do outro. Então ele e Samuel despediram-se e foram rumo ao lugar onde Jesus seria crucificado, o Gólgota. E chegando lá, ao pé da cruz, a cena era terrificante. Via-se Maria, amparada por João, o evangelista, que tinha 17 anos. Maria Salomé, mãe de Tiago e de João, que era a esposa de Zebedeu. Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes Antipas, e Maria Madalena. Cadê as pessoas que o acompanhavam? Perguntou Zaqueu. Porque ele lembrava daquela multidão que ele recebera em sua casa. Além de Jesus estavam os 12 apóstolos.
Mais 3.000 homens, mulheres e crianças, cadê todo mundo? Só aquele jovem de 17 anos que está lembrando Maria. Como entender esse fato? O líder é preso, os demais levantam? Ele não conseguia compreender essa questão. O corpo foi removido da cruz. Uma chuva, quase garoa, então se fez presente. Relâmpagos cruzavam os céus e trovões rebombavam no firmamento. José, da cidade de Arimateia, da Judéia, era um homem rico, senador e membro do Sinédrio, que segundo a Bíblia era discípulo de Jesus, embora secretamente. Correu para providenciar uma sepultura para Jesus. Ele tinha uma ali próxima e ofereceu-a. Em poucos instantes, a cena foi desfeita. O corpo foi levado debaixo de chuva fina, com enormes relâmpagos e fortes trovoadas. Zaqueu e Samuel se afastaram, pois sabiam que o ato do sepultamento era uma coisa familiar, e não para pessoas fora deste círculo. No caminho, foram barrados por 2 centuriões. Que fazeis aos pés dessa cruz? Judeus malditos. Sem abater-se com a agressividade dos soldados, Zaqueu respondeu-lhe: procurávamos um amigo. O centurião, que havia se aproximado por último, percebendo os traços nobres do interrogado, inferiu: não existe mais nenhum morto a ser recolhido hoje. Quanto a essa trave, informou o centurião, que trazia no rosto as marcas da arrogância e da prepotência próprias de quem vive em meio às orgias romanas, nela morreu o rei dos judeus. Vós o conhecestes? Fariseus e imperadores, eu destaquei, mandaram-nos prender todos que faziam parte do círculo de amizade desse Messias. Como vedes, somos centuriões romanos. A menos que não queirais seguir a prisão, aconselho-vos, partir de imediato. E eu frisei ali fariseus, principalmente, porque o fariseu eram aqueles que cuidavam da religião hebraica. Muitas vezes, embora se opusessem ao domínio romano de forma indireta, eles não os consideravam inimigos. Eles faziam parte do estabelecimento judaico, coexistiam com a autoridade romana para manter o seu poder. A sua principal oposição era com Jesus e os seus seguidores. Também como os saduceus, os essênios, os zelotes, todos que não estavam afinizados com as suas ideias que eles colocavam em prática no domínio da religião e da política. Parece que quase 2.000 anos desse episódio passado, porque Jesus tinha na época 33 anos, segundo a Bíblia. Nós estamos próximo do ano 2033, vai fazer 2.000 anos. Não mudou muita coisa. Muita gente que diz defender as coisas sagradas ou o interesse da população se une com os opressores para se manter no poder. Que infelicidade desses que assim procedem. Aqueles que fizeram o que fizeram por Jesus e com os seus seguidores certamente têm muito a espiar se ainda não espiaram. Lamentamos a escolha que fizeste, pois nem mesmo no pior momento da vida exerceria a função de carrasco, tendo que tirar a vida de um irmão, falou Zaqueu. O centurião quis avançar sobre ele, mas foi impedido pelo companheiro. Informe-te, sem temor algum, que hoje a humanidade perdeu o maior homem que veio à Terra, o Filho de Deus, e nós perdemos um grande amigo e mestre. Perguntaste se o conhecíamos? Digo-te, muito mais do que conhecê-lo, nós o amamos. Daríamos a própria vida por ele. Sim, não estranhes. Caso houvesse me perguntado se trocaria de lugar com ele, responder-te-ia: seria grande a honra ser imolado em seu lugar. Petrificados diante das palavras do ex-publicano,
os centuriões decidiram partir. Vamos, deixemos essa gente, são loucos. Os centuriões disseram que quanto mais se distanciavam, mais depressa andavam. Agora, eles é que temiam o desconhecido. Após a retirada do corpo de Jesus, José foi preso e teve seus bens confiscados por seguir a doutrina dele e ficou 13 anos preso. Como era a justiça naquela época? Qual o fundamento da sentença? Como é a justiça hoje? Quais os fundamentos da sentença? Depois Samuel e Zaqueu, como não tinham onde ficar, caminhavam pelas ruas de Jerusalém, já era noite, e Zaqueu, ainda pressionado com a fuga dos mais próximos de Jesus, começou a reflexionar e disse para Samuel: se todos fossem presos e crucificados, quem restaria para semear a boa nova? Ele orientou-nos: vão e espalhem a semente em todas as nações. Assim como os discípulos executariam essa tarefa se fossem assassinados no dia de hoje. E aí nós pensamos: houve covardia? Se nós estivéssemos no lugar de Pedro, como agiríamos? E se Pedro e os demais apóstolos tivessem a coragem que Zaqueu demonstrou, o que aconteceria? Seriam todos presos e dizimados. E o Evangelho de Jesus seria apagado. Porque eles ficaram para levar a mensagem da Boa Nova. Saíram da cidade e encontraram um abrigo em uma caverna. Chovia muito. Samuel colocou uns gravetos e ateou o fogo. Depois colocou mais alguns gravetos e o fogo aumentou. E a luz que se fez com que percebessem que havia mais gente naquela caverna. E eles também perceberam que aquele que ali adentrava era Zaqueu, e se aproximaram. Eram alguns dos discípulos de Jesus que haviam debandado, que ali estavam abrigados. Zaqueu então contou sua história, como vinha agindo e por que ali estava. Naquela caverna estavam Pedro, Simão, Tomé, que também foi publicano, que era cobrador de imposto, Bartolomeu e André. Se Jesus te escolheu, disse Pedro, também te aceitamos entre nós como um discípulo. Quem teve a coragem de transformar-se como fizeste será capaz de vencer as dificuldades do mundo como um servo fiel de Deus. Naquele momento, Zaqueu foi aceito por Pedro para integrar o grupo dos apóstolos que trabalhariam na casa do caminho em Cafarnaum, nas margens da Galileia, do mar da Galileia. Mas e nós? Como podemos começar o nosso processo de transformação, uma vez que já ouvimos a mensagem de Jesus? Se é que já fizemos o propósito de nos transformar. Para sermos aceitos como ceareiros na sua seara. Nós podemos assistir às palestras, participar dos grupos de estudo que as casas espíritas disponibilizam para que possamos aprender e nos preparar para essas atividades. Demonstrar por nossos atos que estamos prontos a ser aceitos entre os ceareiros, senão por aqueles trabalhadores da última hora. Se não percebermos com as nossas vistas físicas as impressões fora da matéria, podemos ter a certeza de que Jesus está no comando e nos recebe sempre que aqui adentramos. Ele disse, conforme registra Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se procurarmos com a simplicidade das crianças, Ele segurará a nossa mão e nos dará amparo em nossas lutas interiores para vencermos a nós mesmos, para colocarmos em prática o desejo
e nos tornarmos melhor, e superarmos as nossas deficiências no caminho da reforma íntima. Jesus certamente segura as mãos de Adilson, que eu falei no começo, o enfermeiro da UTI pediátrica do bairro Bom Jesus. Ele conta certamente com a proteção de Jesus. Por isso, nunca lhe aconteceu o que seus colegas de trabalho temem por trabalhar naquele lugar. Assim como o Adilson, que está sempre com Jesus, mesmo que pense estar sozinho no seu trabalho, possamos nós contar com essa companhia. É uma questão de sintonia. Que possamos nós também, em nossos pensamentos e atos, no exercício, na convivência com o próximo do dia a dia, principalmente nos familiares, que são os próximos mais próximos, vivenciarmos o Evangelho de Jesus, na certeza de que, bem agindo, Ele estará conosco. E assim como o Adilson em seu trabalho, que demonstra um trabalho excepcional, segundo nós podemos presenciar, e ele falou, possamos nós fazer o mesmo. Pensemos nisso. Muito obrigado pela atenção de todos. Gratidão, Wilson, pela reflexão da noite de hoje. E vamos, nesse instante, à oração. Procure lembrar dos seus familiares que estão em casa, amigos, familiares nos hospitais, nos asilos, nas casas de detenções. E vamos agradecer ao Mestre Jesus por um dia ter nos mostrado este caminho. Que sua faísca de luz tocou o nosso coração e nos trouxe até aqui. Perdoa-nos, Senhor, pelo passado ao qual nós estivemos talvez com o Senhor e o negamos. Hoje aqui nos encontramos. Que a luz do teu amor esteja tocando a nossa alma. E quando sairmos daqui, Mestre querido, consigamos desenvolver através das nossas emoções de amor para as pessoas que encontrarmos no caminho o teu amor, a tua palavra. E encerro esse momento agradecendo a Maria, nossa mãe, que deu a luz a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. E agora vou dar um comunicado aos estudiosos do grupo de estudo.